Pega a visão do canal do Guerreiro. Perdão é um estilo de vida, é um processo a qual nós temos que passar. Sendo cristão ou não cristão, precisamos ter uma vida de liberação de perdão diariamente. Em Mateus 18, capítulo 21 ao 35, Jesus conta uma história muito interessante. Eu quero ler apenas um versículo para ilustrar essa passagem e depois você lê na sua Bíblia. Mateus 18, 21 ao 35. No versículo 27 está escrito: o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Pedro estava questionando a Jesus quantas vezes ele deveria liberar perdão. Jesus deu um certo número, não para que fosse metódico, ele ainda falou 7 vezes, e Jesus deu uma quantidade, não, até 70 vezes 7. E Jesus faz um paralelo com essa história. Um rei estava cobrando os seus servos, as dívidas que as pessoas deviam para ele. E foi trazido à presença dele um homem que devia uma quantidade muito alta, uma quantidade, na conversão nós já fizemos alguns cálculos da conversão, um valor altíssimo. E ele não tinha como pagar. E ele foi colocado na presença do rei e falou, então tá bom, então nós vamos vender. Naquela época, quem ficava endividado perdia a família. A família era vendida, a mulher era vendida, os filhos como escravo para poder pagar a dívida que aquele homem tinha. E aquele homem se prostrou diante do rei pedindo misericórdia para que isso não acontecesse. E o rei se compadeceu e liberou. Ele falou, então tá bom, não precisa mais pagar essa dívida não. Pode ir embora. Você está liberado. E aquele homem que foi perdoado de uma dívida enorme, ele encontrou uma pessoa que devia para ele e devia bem menos da graça que ele tinha recebido perante ao rei. E ele não agiu da mesma maneira que o rei agiu com ele. Ele não teve misericórdia, ele tinha acabado de ser liberado, recebido a misericórdia do rei, e ele não teve a mesma compaixão daquele que devia bem menos para ele. E foi duro com o homem, foi áspero, olha só. Aqui, ó, no versículo 30, versículo 29 e 30. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma posição que ele ficou diante do rei. O rei perdoou ele, e olha a atitude dele, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Só que assim como Deus está observando a vida da gente, outras pessoas também estão observando a vida da gente. Outras pessoas também estão te observando. Onde você está? Essa semana eu tive um incidente, eu fui num posto de saúde com um problema que eu estou no dente, e eu fiquei um pouco nervoso com o tratamento que eu tive, mas tinha outras pessoas que me viram e chegaram até ligar lá em casa, ó, o que está acontecendo, está tudo bem, né? Porque me viram exaltado. Então, além de Deus, outras pessoas estão nos observando o tempo todo. E aquele homem que alguns também tinham visto que ele tinha recebido compaixão do rei e não teve compaixão daquele que devia para ele, as pessoas foram lá falar para o rei, ó, aquele que você perdoou, vamos supor, vou dar um cálculo assim só para você, aquele que você perdoou 1 milhão, ele encontrou aquele que devia 10 mil, uma proporção mais ou menos isso. Ele não perdoou a dívida. Aí o rei ficou indignado. Como? Eu acabo de perdoar uma dívida tão alta e uma dívida tão pequena assim ele não perdoou? Agora isso aqui, irmãos, o que acontece, eu vou te falar. No mundo espiritual é tremendo. Eu tenho temor e tremor do que eu vou passar para você agora. O que acontece quando uma pessoa não libera misericórdia para outra, sendo que o maior perdão nós recebemos de Jesus Cristo. Lembra que a gente sempre fala, o perdão completo é o perdão na vertical e na horizontal. Isso é a plenitude do perdão sobre as nossas vidas. É Deus nos perdoando e nós perdoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Ele parou, o rei na figura de Deus, ele parou na vertical.
não soube trabalhar na horizontal. Aprenda a trabalhar na horizontal. Aprenda a ser compassivo, porque o que acontece com pessoas sem elas entenderem no mundo espiritual, quando elas agem dessa maneira, é terrível. Vou ler um versículo aqui para vocês entenderem. Quando o rei soube, ele ficou irado. No versículo 34 está escrito: irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Olha só. No mundo espiritual, irmãos, torturadores é aquela pessoa que não consegue ter paz. A mente dela é atormentada. Ela não consegue ficar em paz. Aonde ela vai, vira uma bagunça. Ela é tormenta. Então, porque ela não consegue manifestar essa paz na vertical e essa paz na horizontal. Esse perdão na vertical e a liberação de perdão na horizontal. Torturadores do mundo espiritual representam espíritos ruins que ficam incomodando as pessoas mentalmente. Na vida dela trava, ela não prospera, enfermidades. Olha, eu quero dizer algo para você. Perdão é um estilo de vida. Libere perdão esse incidente que aconteceu comigo. Reconheci que, de certa forma, a gente com dor é terrível, né? Eu machuquei, eu voltei lá no posto, pedi perdão para as pessoas de ter me exaltado. É complicado, porque ainda isso, uma matéria que eu preciso, ainda nós aprendemos, o pastor James ensinando, irai-vos, mas não pecar. Mas tem hora, irmãos, a gente com dor e sendo mal atendido é terrível. Mas, e o que eu quero dizer com isso? Eu não sou melhor com ninguém, eu também estou nesse aprendizado. Nós precisamos entender e aprender o que a palavra diz. Não adianta só você entender e não aprender. Aprender é a prática, entender é a teoria. E a nossa vida aqui nessa terra, através do entendimento, gera o aprendizado. Por isso que eu trago esse devocional, para que através da palavra de Deus você consiga se posicionar diante dos intempéries que a vida tem. Eu aprendo também. Eu digo sempre, aprendo com quem sabe mais, que é Deus, e ensino quem sabe menos, não é você, sou eu. A partir do momento que eu estou passando essa mensagem, eu estou aprendendo também mais com a palavra de Deus. E se você quiser entender e aprender o que eu te passo nesse devocional, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a tua mente. Tenha um dia abençoado, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus. Não guarde ressentimento e libere perdão na tua vida. Não caia na mão dos torturadores espirituais e físicos também, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e envie para mais alguém que necessita dessa palavra.